estamos também na Semana do Meio Ambiente, e nós não temos muito o que comemorar, embora o termo comemorar não signifique obrigatoriamente festa, porque a situação ambiental do planeta e, por extensão, do Brasil é grave. E é mais grave ainda no caso do Brasil com o desmonte que nós estamos acompanhando no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. Torna-se preocupante ver o esvaziamento e o corte de recursos e a tentativa de flexibilização da legislação ambiental brasileira. Isso é um grande risco, tanto para nós como para as futuras gerações. Dia do Meio Ambiente. Eu gostaria que outros deputados que estivessem aqui também citassem isso, Dia do Meio Ambiente, né? É um dia para a vida, essa é que é a verdade. E eu, há 12 anos atrás, daqui dessa tribuna, sempre defendi as nascentes. Essa foi sempre a minha defesa, nascentes. Não existe água nos rios, nos lagos, se não houver as nascentes. As nascentes são fundamentais para que os rios sejam caudalosos. E o que a gente vê é que dezenas e dezenas de rios diminuem o seu volume de água em função da retirada da mata nativa nas nascentes. A casa está fazendo um trabalho muito importante da conscientização do uso dos copos de plástico. Aqui tem todos os painéis, em todos os elevadores, em todos os corredores da casa, tem um programa sobre o uso do copo de plástico, o copo descartável de plástico. Então, quero parabenizar a diretoria da casa, o deputado Eric Musso, pelo incentivo à proteção ao meio ambiente e à Semana do Meio Ambiente. A minha proposta, senhor presidente, senhor líder do governo, deputado Enivaldo dos Anjos, isentar da cobrança pelo uso dos recursos hídricos os agricultores, os empreendedores rurais que detenham, a qualquer título, área rural com até 4 módulos fiscais e utilizem predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do estabelecimento ou empreendimento rural. Por outro lado, esclareço que não está havendo renúncia de receitas pelo governo estadual, pois a previsão desta cobrança ainda não está incluída na lei orçamentária do Estado do Espírito Santo. Projeto muito interessante, muito importante para a agricultura capixaba, com a autorização para isenção de taxa de cobrança de água para produtores rurais, com foco na agricultura familiar, que tem até 4 módulos fiscais de terra, ou seja, cerca de 70 a 80 hectares. Mas esse projeto, que é importante, que é de autoria do nosso queridíssimo deputado Adilson Espíndola, ele é importante, mas ele vem carregado de uma corresponsabilidade do governo, de nós, do poder público, também dos produtores rurais. Não podemos fechar os olhos para uma coisa muito grave, que é o mau uso dos recursos naturais, mau uso dos recursos hídricos. Olha o que nós passamos há pouco tempo e que poderemos passar novamente com a falta d'água. E nós tivemos regiões onde os rios secaram. E por que os rios secaram? Só porque teve a seca? Seca teve em todo lugar, mas precisamos abrir os olhos, fazer uma autocrítica. Nós temos recursos naturais, dádiva de Deus, e às vezes nós usamos muito mal. A isenção, ela não pode também trazer a isenção de responsabilidade, de cidadania. A isenção de taxa, ela tem que ser complementada com o comprometimento do governo, dos governantes, do poder público e do cidadão e da cidadã que faz uso desse bem
tão importante. A gente vem discutindo nessa casa, e junto com o governador anterior e com este, de que nós não aceitaríamos cobrança de água de quem produz água. Nós temos a clareza que o produtor rural, deputado Emílio, ele produz água. E, portanto, não é justo que ele seja penalizado diante de todas as condições climáticas, dos problemas que a agricultura possui. E este produtor, na verdade, não é ele o depredador. Não é ele que prejudica os mananciais hídricos. Se for verificar, são as grandes concentrações de árvores, são as grandes indústrias que precisam, que gastam muito desse benefício que é a água, que é um benefício que precisa, de fato, ser cuidado. Se tem alguém, e por isso que eu fiz questão de relatar essa matéria na Comissão de Agricultura, que cuida da água, que preserva a água, porque sabe que precisa dela, é o produtor rural, em especial o produtor rural da agricultura familiar. Nós estamos batalhando pela agricultura do Espírito Santo como um todo, principalmente a nossa agricultura familiar. Eu sou oriundo do meio rural, sou do município de Rio Novo do Sul, e naquela região da litoral sul, da central sul, nós temos inúmeras situações de pequenas propriedades até 4 módulos. Essa lei que está sendo aqui discutida e com certeza será aprovada com meu voto também, além de todos os deputados que já falaram, ela não é para Santa Maria de Jetibá, ela não é para Domingos Martins, ela não é para Laranjas da Terra, não é para Itarana, não é para Itaguaçu, não é para Santa Leopoldina, é para todo o estado do Espírito Santo. A amplitude, Adilson, dessa matéria proposta por você, e tão bem articulada aqui dentro dessa casa, é muito grande, porque beneficia o pequeno proprietário abaixo de 4 módulos em todo o Espírito Santo. Tramitar um projeto nessa casa em 5 meses apenas, colocar o projeto na ordem do dia para que o plenário possa apreciar e votar um projeto dessa importância para Santa Maria de Jetibá, merece o reconhecimento desse plenário e da cidade de Santa Maria de Jetibá. Porque eu, enquanto membro da Comissão de Agricultura, já discutimos por algumas vezes esse problema grave, que é a cobrança pelo uso da água. Discutimos na Comissão de Agricultura muitas das vezes proposta por Alfredo Chaves, proposta pela Secretaria de Meio Ambiente e de Agricultura de Santa Maria de Jetibá, e alguns que estão aí hão de lembrar que nós debatemos esse tema aqui, e automaticamente eu sou completamente a favor de cobrar sim o uso da água, mas com grandes critérios que precisam ser observados. E os critérios a serem observados, o Adilson Espíndola está colocando num projeto de lei e automaticamente consertando essa cobrança sobre o uso da água. E não pode cobrar o uso da água na cidade que produz água para abastecer a Grande Vitória. Isso seria um absurdo e nós discutimos isso na Comissão de Agricultura. Como cobrar água de quem produz água? Porque Santa Maria produz água para abastecer a Grande Vitória. Outra coisa importante de se observar, lá em Santa Maria tem a maior cobertura florestal do estado do Espírito Santo, a maior cobertura está em Santa Maria. Então como que eu vou cobrar a água de Santa Maria? Outra coisa, a maior diversificação de produção agrícola do estado do Espírito Santo está em Santa Maria. Então não se justifica cobrar água de pequenos proprietários, mas gigantes proprietários. São pequenos proprietários, mas são grandes produtores. É uma iniciativa que vem para solucionar um conjunto de desafios colocados para a agricultura familiar, para as cooperativas, e a visão desse projeto é uma visão global. Então, ela vem tocar numa das questões centrais no nosso estado. Eu sou defensora de que o estado do Espírito Santo
se reconheça como um estado da agricultura. É muito importante ter um parque industrial instalado, é muito importante outras atividades econômicas, mas é inegável que a economia do Estado do Espírito Santo, na maioria dos seus municípios, está assentada na agricultura e na agricultura familiar. Então, essa questão da água, isso já é uma história desde o início do mundo, desde o homem que lutava, e você observa que toda civilização começou na beira da água, na beira dos rios, dos açudes, enfim, porque a água é indispensável à vida. Então, quando você luta para dar o agricultor da agricultura familiar uma condição melhor, para ele trabalhar, sustentar a sua família, você não está fazendo mais nada do que a obrigação, está fazendo simplesmente uma justiça. Vossa Excelência, que está no seu primeiro mandato, em apenas 90 dias de mandato, apresenta um projeto dessa grandeza, dessa ordem, dessa magnitude. Nós estamos juntos a esse projeto de lei 172, de sua autoria, para que possamos retribuir a esses agricultores sofridos que passaram por um período de enchente muito forte, depois um período de seca muito forte, que tem debates a nível estadual e nacional, como, por exemplo, a questão do endividamento do agricultor, que está sendo debatido já por vocês com a Agricultura Forte do Espírito Santo, como tantas outras coisas, como o novo Plano Safra, por exemplo, a nível nacional, enfim. E esta casa não se furtará do debate, e eu, enquanto presidente da mesa diretora, colocado ali por vocês, pelos meus colegas deputados e deputadas, continuarei assim, sempre atento, sempre de portas abertas, para que nós possamos debater qualquer assunto que seja colocado em favor dos capixabas. Eu classifico os defensores públicos, as suas atividades, como o maior serviço social no Espírito Santo e no Brasil. São eles que defendem o trabalhador, aquele que não tem acesso à justiça porque não tem recurso para pagar advogados. Então, essa emenda são de 19 deputados. São 19 deputados que deram a sua assinatura, pedindo destaque, uma vez que na Secretaria de Finanças houve um corte total. Houve uma decisão em que afastou os deputados de cumprir com as suas metas, com seus deveres legais de defender a população do Espírito Santo. Daí porque cerca de 19 deputados assinaram o destaque, e a gente vem fazendo um apelo para que os deputados que têm conversa e entendimento com o governo, que isso visa, como diz aqui a Associação dos Defensores Públicos, fortalecer a Defensoria Pública. É necessário o cumprimento da emenda constitucional número 80. O que eles estão pedindo é o cumprimento da legalidade, não é favor nenhum. Plantões e audiência de custódia no interior do Estado são 160 defensores, quando existe cargos para 269, ou seja, um déficit de 109 profissionais. E a cada dia, um defensor, uma defensora deixa a carreira, e o principal motivo é a remuneração, que é a mais baixa, a mais ridícula de todo o país. Chamo a atenção, nesse momento, dos ilustres deputados. 78 municípios no Estado, apenas 27 contam com os serviços. Quer dizer, os demais municípios, a sua população, aqueles que precisam de defender os seus direitos, estão abandonados à sua própria sorte. Então, é necessário que aqueles 19 que assinaram o destaque possam valer aqui
o direito que tem o deputado de ter a sua vontade, de ter o direito seu de manifestar livremente. Eu tenho certeza que essa Casa de Leis aqui vai aprovar na LDO somente para discussão sobre a Defensoria, porque não foi discutido nenhuma matéria na Comissão de Finanças. Sumariamente, é natural, pode ser feito isso, foi dentro da técnica legislativa, não aceitou nenhuma emenda. Mas o que acontece já passou o prazo de apresentar o destaque. São 3 dias, hoje qualquer um pode apresentar. Hoje é o último dia de apresentar destaque. Eu tenho certeza que os defensores falaram com todos os deputados. E quando vieram me procurar para me assinar, para me apresentar a emenda, eu apresentei a emenda individual, não foi aceito. E dos 20 deputados que eu citei, 15 deputados apresentaram emendas individuais. E não foi eu que pedi, não. Eu consegui só 10 assinaturas no meu destaque. Quem conseguiu foi o deputado Teodorico Ferraço, que conseguiu 20 assinaturas. É só destaque para você discutir nessa Casa de Leis. Então, vocês, defensores, podem ter certeza, eu tenho certeza, é o que eu falei com vocês. Eu não preciso de pedir autorização a nenhum governador para me assinar alguma coisa que eu acho que é interessante. Respeito o governador Renato Casagrande, a Secretaria de Casa Civil, mas o meu voto, eu fui eleito por uma parcela da população para representá-los. E eu acho que a Defensoria Pública é uma necessidade social de suma importância. Porque para fazer qualquer questionamento no judiciário, a pessoa não pode fazer a defesa sozinha, deputado Torino Marques. Ela precisa de um advogado. A Constituição de 88 colocou isso. E, sabiamente, os deputados federais e senadores, em 2014, apresentaram a emenda 80, que deu um prazo de 8 anos, 8 anos, senhores, para os estados se adequarem e o Distrito Federal. O que precisa? Cada comarca de todas as unidades do Brasil precisa de ter um defensor. O que eu vou falar aqui não é nada contra o governo, que os defensores do Espírito Santo recebem vergonhosamente o pior salário do Brasil. Parabéns pela mobilização, trabalho grandioso no sentido de fazer o Poder Executivo enxergar a importância de alocar recursos no orçamento, especialmente na LDO que está nessa casa, para que esses profissionais possam ter uma ascensão e melhorias na sua atividade, na sua carreira, de forma que se sintam motivados e estimulados a continuar prestando um belo serviço, que é o trabalho que esses profissionais desempenham no Espírito Santo. Nós apresentamos uma emenda à legislação que está tramitando nessa casa, LDO, e, infelizmente, nós recebemos a notícia de que todas as emendas, elas não foram acatadas, e nós vamos estar representando nesta casa a emenda que trata da questão de vocês, onde nós colocamos no texto que é necessário a expansão da Defensoria Pública do Estado e que, portanto, essa questão, ela precisa estar prevista na LDO para que a gente não tenha dificuldade depois de estar fazendo a aplicação dela no orçamento. Sem uma emenda que possa abrigar essa possibilidade na LDO, vejo com dificuldade nós termos um espaço no orçamento para essa aplicação. Nós entendemos a situação dos defensores. Acredito que para a democracia brasileira, a grande vitória para o povo menos favorecido foi a chegada dos defensores, porque são muitos brasileiros que precisam desse serviço, necessitam mesmo, como se faltasse o feijão, como se faltasse o arroz e um pedacinho de carne. É isso que representa os defensores. Então, é uma questão de compreensão. Eu recebi a doutora Mariana lá, representando todos os defensores, compreendi que era importante
E entrei em sintonia com o pensamento do deputado Dr. Urso. Fizemos lá a nossa emenda também, e nós estamos aqui para debater. Temos certeza de que o governador vai ter essa sensibilidade que a maior parte dos deputados, em princípio, está tendo. É uma necessidade. Temos certeza de que o governador vai ter essa sensibilidade que a maior parte dos deputados, em princípio, está tendo. É uma necessidade. Então, é uma questão de justiça, é uma questão de reparar algo, não para os defensores públicos, é uma questão de fazer com que a justiça chegue para os que necessitam dela, aqueles que não têm um amparo de contratar um serviço de qualidade, que é o advocatício. É para isso que existem os defensores. O pleito de vocês, as reivindicações de vocês são muito justas. E vocês têm aqui neste deputado, e tenho certeza que não apenas em mim, mas nos outros colegas aqui também, o reconhecimento e a compreensão da valorização do trabalho de vocês, da carreira de vocês e da importância que tem a Defensoria para a nossa população, não é apenas para vocês. A gente sabe que o trabalho de vocês é um trabalho para o povo, principalmente aquele povo carente, aquele povo que não pode pagar o seu advogado, que não pode ter a sua defesa na justiça. E a gente às vezes até se questiona, porque nós temos na nossa Constituição que todo mundo tem direito à defesa, mas muitas das vezes esse direito é negado através de um mau atendimento a uma carreira tão linda e a um ofício, até mesmo a uma missão tão honrosa quanto a de vocês. O trânsito tem matado muito. Nós vimos aqui alguns dados nos últimos meses, revelam 119 motociclistas mortos, vítimas no trânsito, aqui no nosso estado. Já é 21% maior que 2018. Olha só, 21% maior que 2018. O Maio Amarelo é para promover debates e chamar a atenção que o trânsito mata. Mas o que a gente mais precisa entender é que nós precisamos de educação no trânsito. A gente tem que fazer palestra, mas nós temos que colocar lá na escola a educação no trânsito. Porque hoje, nós estamos vendo aqui, que de janeiro a abril deste ano, 260 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito, sendo que 119 estavam de motos, eram motoqueiros. Então, de 260, gente, de janeiro e abril, nós estamos falando em 3 meses, mas se a gente fizer uma média, dá 86 pessoas que morreram por mês de acidente de trânsito. Então, é um número muito alto, um número muito alto. Eu acho que nem algumas doenças matam tanto igual o trânsito. E aí a gente vê que as motos, o deputado Zé Esmeraldo fez um cálculo, é engenheiro, quase 3 por dia. Então é um índice muito alto, é um número que tem que chamar a atenção. Sobre a questão do número excessivo de acidentes, e nos preocupa muito ver ontem que o nosso presidente da República foi ao Congresso levar projetos que dobram o tempo para a carteira de motorista, que dobram a pontuação para infrações no trânsito, torna a cadeirinha para criança obrigatória, mas não há punições se caso não for utilizada. Eu creio que nós precisamos desburocratizar muitas coisas, que a legislação sempre precisa ser revista, mas ela precisa ser feita, principalmente essa que mexe com vidas. Nós temos uma verdadeira guerra no trânsito brasileiro, são mais de 70 mil mortes anualmente. Então, precisaríamos ter estudos científicos que mostrem que essas mudanças, ou elas não alteram o nosso quadro, ou elas vão melhorar. Não há evidência nenhuma, muito pelo contrário, a maioria dos especialistas acreditam
que estas medidas vão agravar ainda mais a violência no trânsito brasileiro. São quase 70 mil mortes anualmente, fora os milhares de pessoas que não morrem, porque quando a gente fala de violência no trânsito, ficamos muito na questão da morte, mas não se contabiliza quantas pessoas ficam inutilizadas, aleijadas, com sequelas em função desses acidentes. É grave e preocupante, até porque isso não é prioridade para o país no momento em que nós enfrentamos uma crise tão trágica quanto essa que nós estamos vivendo. Um projeto de lei muito importante, porque ele trata de corrigir umas injustiças que estavam sobre a cabeça do motorista brasileiro. Então ele encaminhou um projeto de lei com diversas medidas, mas as principais que vai alcançar aquele cidadão que usa o veículo para trabalhar, esse vai ser mais beneficiado do que os demais, porque ele amplia a pontuação de 20 para 40 pontos, no limite para suspensão da carteira de habilitação. Corrige uma injustiça e ele vai muito mais além. Ele amplia a validade de habilitação de 5 para 10 anos. Tem outras coisas nesse projeto de lei, mas só esses dois motivos já enaltecem demais a participação do nosso presidente no pensamento do brasileiro. No encaminhamento feito pela Comissão de Infraestrutura, que recentemente aprovou matéria desburocratizando uma norma estabelecida já no arcabouço jurídico do Estado, conhecida como Lei da Vantajosidade, que no seu parágrafo único gerava alguns impedimentos para que o Estado pudesse avançar e principalmente destravar um número enorme de obras paralisadas por conta dessa burocracia. A Comissão de Infraestrutura se debruçou sobre esse tema. Nós fizemos um colegiado composto por representantes das diversas secretarias do Estado, da Associação Brasileira de Engenheiros, da Procuradoria-Geral, da Secretaria de Controle do Governo, do Ministério Público e das Secretarias de Agricultura, de Obras, do IOPS, do DR e também da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional. E, ao final, construímos e identificamos que esse parágrafo único dessa lei gerava grandes problemas, não só para o governo do Estado, executor das obras, mas principalmente para a população, que aguarda ao longo dos anos vários investimentos. E eu quero registrar para vocês, na maioria das vezes, posso até dizer aqui, 90% não é culpa do Estado, não é por falta de recurso financeiro, mas sim pela burocracia. E nós demos, e é por isso que eu fiz questão de agradecer a todos os membros da Comissão de Infraestrutura, mas também a todos os deputados, homens e mulheres que fazem parte desse parlamento, que aprovamos, por unanimidade, a exclusão desse parágrafo único dessa lei, deputado Vandinho, deputada Dilce Espíndola e deputada e ministra Irine Lopes. Sancionada segunda-feira a publicação dela, o governo começa a partir de então a destravar um número enorme de obras paralisadas que vão de norte a sul do Espírito Santo, desde a região metropolitana à região serrana, fazer com que o Estado se movimente, que a mobilidade urbana seja melhorada, que o trânsito, mas principalmente que gere emprego e renda. E há uma determinação do próprio governo, ao iniciar uma obra, que contrate a mão de obra local. Diante de uma crise enorme que o Estado brasileiro vem atravessando, essa foi uma decisão importante que essa casa tomou, mas principalmente a decisão do governador de sancionar essa lei.